Amós, Introdução. Amós é o primeiro dos 4 profetas do 8º século a.C., junto com Oséias, Isaías e Miqueias. Assim como Oséias, Amós era de Judá, mas ministrou a Israel. Ele era um homem leigo e não se considerava um profeta profissional. Com palavras e visões, Amós falou contra as instituições religiosas superficiais de sua época. Leitura do livro de Amós, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James, 1611, que é marca da BV Books. Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará a Sião e proferirá sua voz de Jerusalém, e as habitações dos pastores lamentarão, e o cume do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não retirarei o seu castigo, pois eles debulharam a Gileade com instrumentos de debulha de ferro. Por isso colocarei fogo à casa de Azael, que consumirá os palácios de Ben-Hadad. E também quebrarei a tranca de Damasco, e exterminarei o habitante do vale de Aven, e aquele que possui o cetro da casa de Éden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o seu castigo, pois eles levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Mas eu enviarei fogo ao muro de Gaza, que consumirá os seus palácios. E exterminarei o habitante de Asdod e aquele que possui o cetro de Asquelon. E tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o seu castigo, pois eles entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mas eu enviarei fogo ao muro de Tiro, que consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Edom e por 4, não retirarei o seu castigo, pois perseguiu a seu irmão com a espada e baniu toda a compaixão. E sua ira despedaçou eternamente, e ele guardou sua ira para sempre. Mas eu enviarei fogo a Temã, que consumirá os palácios de Bósra. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não retirarei o seu castigo, pois eles rasgaram ao meio as grávidas de Gileade, para que eles pudessem ampliar as suas fronteiras. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com gritos no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Amós, capítulo 2. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Moabe e por 4, não retirarei o seu castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Mas eu enviarei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com tumulto, com gritos e com o som de trombeta, e exterminarei o juiz do meio dele, e com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o seu castigo, pois eles desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos, e suas mentiras os enganaram, após as quais andaram seus pais. Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém.
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o seu castigo, pois eles venderam o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E eles deitaram-se sobre roupas colocadas para penhorar por todo o altar, e beberam o vinho dos condenados na casa do seu Deus. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim, destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e vos guiei através do deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. E levantei profetas dentre vossos filhos e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós destes aos nazireus vinho a beber, e ordenastes aos profetas, dizendo: não profetizareis. Eis que vos apertarei no vosso lugar, como se aperta uma carruagem cheia de feixes. Portanto, o ágil perecerá em seu vôo, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, e aquele que é ligeiro de pés não se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Você já se inscreveu no canal? Amós capítulo 3. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: só a vós vos tenho conhecido de todas as famílias da terra. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Podem 2 caminharem juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão na floresta sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Poderá um pássaro cair no laço sobre a terra, se não houver armadilha para ele? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado coisa alguma? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não temerá? Sucederá algum mal a uma cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e os oprimidos no meio dela. Pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que armazenam violência e roubo em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo virá e cercará a terra, e ele derrubará a sua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão 2 pernas, ou um pedaço de uma orelha, assim também serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, em um leito. Ouve, testemunhai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão ao chão. E eu derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Amós capítulo 4.
Ouve estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, trazei e bebamos. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançadas no palácio, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e trazei os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos a cada 3 anos, e oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado. Proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem. Quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram, foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e levei os vossos cavalos. E fiz subir as vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, como Deus derrubou a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel. Pois eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Mais um dia cumprimos a nossa leitura bíblica. E para nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas, eu só peço para você deixar o seu like nesse vídeo. Nossas leituras são postadas de segunda a sábado, às 4 horas da manhã. O domingo é um dia livre, e você pode fazer a sua leitura de sábado no domingo, ou então usar o domingo para colocar a sua leitura em dia, ou até mesmo para refletir sobre toda aquela leitura que você fez ao longo da semana. Nosso planejamento é de fazer a leitura bíblica completa em 1 ano. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura junto conosco, faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. E você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links também estão na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.